Em São José do Rio Preto, e aí fui fazer pós-graduação em Fisiologia do Exercício Aplicada Clínica na Unifesp em Santos. E sua situação financeira não estava Não era nada boas. agradável, não. Eu ganhava um salário mínimo para trabalhar em cozinha industrial, e essa foi a minha época mais rica até então. Porque a minha infância foi bem complicada. Eu vi, acho que um corte que você fala que um morador de rua te deu dinheiro. Tem isso, tem. Eu já ganhei R$5 de um morador de rua. Porque eu não tinha... Era bem complicado. Até outro dia alguém me deu uma bronca. Falou, você conta história em todo lugar que você vai. Então tem essa história na internet pra caramba. Mas eu vim de não ter dinheiro mesmo, porque eram duas famílias. A família do lado do meu pai não passava necessidade, mas não tinha grana. Era todo mundo estável, mas não tinha grana. A família do lado da minha mãe não tinha grana nenhuma. Então, na casa da minha mãe, a gente passou fome. Moramos em casa que não tinha luz. Eu vendi revistinha no sinal. Era realmente um corre. E aí, eu vivi essas duas realidades o tempo todo. Dois mundos, né? Dois mundos opostos. Então, eu ia pra escola particular, porque meu pai dava um jeito de pagar, mas eu não tinha estojo. Sabe? Me identifico. Você passou isso também? Muita gente passou isso. Sempre que eu falo isso, as pessoas falam, então tinha a excursão da escola. Não podia ir, imagina. Eu lembro do negócio da salada de fruta. Era o dia da salada de fruta. Cada um tinha que levar uma fruta. Eu não tinha uma fruta. E aí eu lembro que a criança falou pra mim, pô, você não tem uma banana? Custa 50 centavos. Era a época que o pãozinho custava 10 centavos. E eu lembro que eu pensei, bicho, se eu tivesse 50 centavos, a gente come 5 pães em casa. Acho que eu ia trazer uma banana pra você? Então, essa era a realidade. E aí, eu fiz... quando eu então, me formei no colegial, não pude fazer faculdade. Não tinha dinheiro. E aí, fiquei cuidando dos meus irmãos, cuidando da minha casa e tal. E aí, nessa época, eu fiz tudo. Fiz faxina, fiz unha, trabalhei em buffet de festa infantil, dei aula de inglês, porque sempre fiz inglês e tal, e assim foi. E aí, depois, quando eu tinha 21, eu consegui entrar na faculdade. Já conseguia pagar a faculdade. A trancos e barrancos também. Saí da faculdade devendo 6 meses, precisei pegar um dinheiro emprestado para poder tirar meu diploma, e assim foi. Formada... Eu fui fazer, então, consegui um emprego na cozinha industrial, fiquei lá. E aí, eu lembro que o salário mínimo na época era 800 alguma coisinha. Eu ganhava 1.000 e alguma coisinha, 1.014, era uma coisa assim. E a pós-graduação me custava, tipo, 500, 600 por mês. E aí, o resto era pra viver. Então, meu pai me dava uma mão, minha avó me dava uma mão, morava com a minha avó e tal. Mas era no aperto. Sim. E aí, sempre passando, sempre se raspando muito. Eu ficava num hostel em Santos que, pô, eu lembro que tinha cogumelo nascendo de dentro dos azulejos. E aí, eu lembro que era uma vez no mês. E aí, eu lembro de ir ver o cogumelo, ver aquela sujeira, assim, tipo, eu lembro a sujeira no lixinho. E aí, eu, no outro mês, voltar... E estar igualzinha. E era um hostel que era quarto conjugado, homens e mulheres. Sim. Então eu dormia com um olho aberto, um olho fechado, isso pra assistir aula. E aí a galera ia almoçar. Saía todo mundo pra almoçar. E, cara, não tinha dinheiro pra almoçar. Tinha clube social, tinha biscoitinho, mas não podia sair pra almoçar num quilo. Imagina, não sei nem quanto vai dar meu prato. Era nesse nível do negócio. E aí foi nessa... Tinha cozinha no hostel, às vezes dava ali pra... Cara, e a cozinha do hostel era uma judiação, porque eu sempre ia muito feroz pra ver se eu conseguia tomar um café. E aí era assim, era um leite azedo. Tinha um pão, mas não tinha uma manteiga. Era um negócio... geladeira com um monte de coisa estragada. Isso. Eu fui recepcionista de um hostel, por isso que eu tô ligada na situação. E a galera que é dona do hostel tá ligada nessa situação, né? Tá. Mas não tem o que fazer. Até porque eu lembro que custava, sei lá, R$14 pra dormir, comer... Porque o dinheiro que se ganha não paga as reformas necessárias, entendeu? Entendi. Mas a gerência... Meu irmão era o gerente. Ele fazia o melhor pra... Sim, pra tentar, com o pouco que tinha, entregar alguma coisa, entendi. Exato. Eu nunca praguejei. Mas não, muito hostel não compensa de ter. Imagino. Não compensa de ter, tanto que ele fechou o hostel. Era onde? Na Vila Madalena. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E era um hostel até que legal. Não era nem tão barato, mas nem tão caro. Só que tinha muito desses problemas, né? De cozinha compartilhada. E aí um pegava a comida do outro, aí outro não tinha comida, e roubava da mochila do outro. Aí hóspede que depois descobria que era meio doido. E eu ia falar isso agora, que a questão pra mim mais assustadora é qualquer pessoa podia dormir lá. Então tinha uma galera estranha. Como que eu vou dar um diagnóstico de doido pra pessoa, entendeu? Não, só pode viajante e estudante. Não, cara, o cara que tá na rua e conseguiu um dinheiro naquele dia, ele ia dormir lá. E aí, num quarto com a gente. Um banho, né? Então, E tomar um banho. Às vezes, sei lá, eu hospedei sem querer um cara que depois veio a ser doido. Aí meu irmão, mano, como que você hospedou esse cara? Mas como que eu não ia hospedar esse cara? Ele chegou e pagou com a mochila dele, se comunicou muito bem, entendeu? Mas aí, assim, passei essa época feliz da vida. Eu amava, achava o máximo ir pra pós, achava o máximo passar o final de semana em Santos e tal. E aí fiz. E aí nessa época eu comecei a namorar uma pessoa, nessa época, e ele era médico, e a gente começou a atender juntos. Ele me quebrou um galhão, me botou numa sala e tal, e me ajudou no começo e tal. E aí foi nessa época que o Instagram começou a acontecer. E aí foi o Instagram. Não foi o Snapchat? Não, porque ainda não existia. Quando começou a acontecer o movimento no consultório por causa da internet, foi o Instagram. Tá. Eu lembro que eu tinha 700 seguidores, quando a primeira pessoa sentou à minha frente e falou, eu vim aqui por causa do Instagram. Daí eu falei, entendi. Então, beleza, é lá. E aí eu comecei a produzir conteúdo pra caramba, quando não existia ainda esse termo, produzir conteúdo.
Era muito. E aí é aquilo, né? Hoje tem 1.100.000 pessoas ali, mas, pô, eu lembro de ter muito post com 6 curtidas, 12 curtidas, 1 comentário. E eu tava sempre a milhão, muito mais do que eu tô hoje. E aí o consultório começou a crescer bem. E nessa época, eu já tinha palestrado algumas vezes, porque eu gosto de falar em público e tal, então a faculdade já tinha me chamado algumas vezes para palestrar sobre alguns assuntos. E aí rolou a primeira vez uma pessoa falar, você quer dar uma palestra aqui? Eu falei, quero. Montei um material. E aí dessa, todas as outras começaram a acontecer. E aí foi um ano muito louco, foram 2 anos quase, muito loucos, porque eu atendia de segunda a sexta, 9 pacientes no dia, o que é muito pesado. E aí, na sexta-noite, entrava num avião, palestrava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, lidando com esse amor, que é maravilhoso, mas pesa. Porque então tinha um limite de pessoas no auditório. Podia ter 200, porque eu recebia todas essas pessoas. Então, eu palestrava por 8 horas de pé. E depois eu atendia cada um da fila, para tirar foto, abraçar, mandar áudio no grupo da família e tudo mais lá. E foi assim... Como se você fosse, assim, sugada. Não pelas pessoas, mas não, pela situação. No final... pela rotina. E aí, no final do dia, eu lembro de deitar e chorar de pura exaustão. Nada de você. É o quê? Não restava nada. Entendeu? E aí, eu ainda ia acordar mais cedo no outro dia pra treinar, porque treinava pra caramba, e pra poder fazer tudo isso de novo, porque a palestra era no sábado e no domingo. E aí, rolava... Que daí eu me identifico com você nisso, porque quem contratava... Geralmente era fã. Uhum. Então, assim, no final do rolê todo de palestras, eu tinha um contrato com 32 cláusulas. Mas no começo, cada cláusula dessa veio de um problema que eu tive. Uhum. Então, assim, tinha uma cláusula lá que falava... O jantar pós-evento só pode ter na mesa 4 pessoas. Quando alguém lê isso, fala, nossa, que estrela, por que não pode sentar com ela? Não, porque eu já sentei numa mesa depois de 8 horas falando de pé e atendendo todo mundo, com 16 pessoas, em que 9 eram fãs, e eu não pude comer, e fiquei o tempo todo, porque eu não consigo fazer o que você faz, então eu fiquei o tempo todo me doando ali, e fui dormir por 4 horas para fazer tudo de novo. Então, assim, era uma loucura. Teve uma vez que eu fui fazer um evento com as meninas, só falar muito rápido para você continuar. Fui fazer um evento com as meninas, e aí quando chamaram a gente... eu botei, falei, olha, a gente quer um lugar pra comer, porque era o evento também, era o dia todo, e a gente participou do evento todo. Falei, ó, na hora da refeição, né, na hora do almoço... A gente quer estar isoladinha. A gente quer isolar. Aí, a Ana e a Arin, que viajam comigo, ela quer um lugar isolado pra comer. Aí eu falei, vocês não fazem questão dela? Não. Eu falei, então beleza. Então não precisa. Então vai, pra você tá ver. bom. Beleza. Fizemos a parte da manhã, chega na hora do almoço, a gente senta pra comer. Mas não deu 3 minutos. Não consegue? Não deu 3 minutos. Era aqui, ó, pá, na mesa. Aí as duas olharam pra mim. Kristen, como você fala pra mulher que amanhã a gente quer um lugar... Pois é. Amanhã a gente quer comer... Eu falei, estrela! Pois é. Vai, Cris, estrela! Eu cheguei numa fase da vida que quando eu ouço uma loucura do tipo assim... o Justin Bieber, ele não pode ter ninguém no andar dele. Eu falo, eu entendo. Não foi assim à toa. Ele não deve ter começado assim. Entendeu? Em outra escala... Essa exigência nem é dele. Nem é dele. É da segurança. Porque daí assim, ele tá lá, ele vai ser um querido. Aí, só que daí assim, o cara da arrumação, a sobrinha dele é muito fã. Sim. E ele vai lá, e ele vai atender. E não é maldade, mas é porque não tem físico pra isso. Tem uma coisa que as pessoas, de repente, não me entendem, é que aquele evento não é um evento isolado. Você, de repente, tá vindo já de outra cidade, você pegou um voo no horário... É uma turnê mundial. E, esse negócio de mundial... O fuso... Sério, dessa vez agora, porque lá o fuso que eu tava é totalmente oposto, né? Então, enquanto a gente tá dormindo, lá tá acordado. Eu tive uma piração no primeiro dia que chegou lá. Assim que eu acordei, eu mandei mensagem pra moça da agência e falei, pode marcar a volta pra amanhã, eu quero ir embora. Eu enlouqueci com o fuso. E eu tô acostumada com o fuso. Mas enlouquece, gente. Você imagina isso. Tirou do eixo. Me tirou do eixo. Então, você imagina o cara viajar o mundo inteiro. Eu entendo ele. Aí, assim, eu lembro de uma pessoa comentando, ela foi extra. Como que chama extra? Quando a pessoa é extra, ela é figurante. Naquela série Lucifer. Sim. E aí ela falou, no contrato tinha que a gente não podia olhar eles nos olhos. Olha que absurdo. Eu falei, eu entendo. Porque não deve ter começado assim. Deve ter começado com todo mundo podia naturalmente falar oi. Até que um dia alguém falou oi e abusou. Até que outro dia alguém foi lá e, sei lá, pegou no cabelo dele. Ou, sei lá, estragou o figurino que tinha que gravar agora. E chegou num ponto e falou, vocês não podem olhar. Você entendeu? Não começa, não.